Queria falar sobre esse filme aqui, mas no português eles traduziram para O Amor é Cego. Shallow aqui significa superficial, né? Raso, que já dá uma direta do que é o filme, né? Do que se trata o filme, né? Ou do protagonista e o ator principal. Esse filme aqui eu queria falar sobre ele porque ele tem várias camadas e às vezes as pessoas assistem ele apenas nas primeiras camadas, não entende a profundidade. Eu já vi gente debatendo nele que como se ele tivesse envelhecido mal, cheio de estereótipos. Então eu queria pontuar aqui por dentro das camadas para a gente entender que realmente ele entrega, tanto entregou lá como ainda entrega o que realmente o que ele deveria ter, o que ele quer passar para as pessoas. Tudo começa quando o Hal ele presencia o pai nos seus últimos momentos de vida, né? E o, o roteiro já mostra no diálogo do médico com a mãe dele de que ele já sofre delírios, né, por conta da condição dele. Então ele já alerta a mãe do Hal de que o pai dele já não está falando mais coisas lúcidas, coisas com significados. Mas as últimas palavras do pai dele acabam que transformando e colocando na consciência dele, embutindo na consciência dele, uma visão superficial. Não que o pai dele quisesse isso, mas esse trauma em ver o pai morrer e as últimas palavras do pai cravaram nele a necessidade de ter a mulher numa visão superficial. Então ele olharia a mulher só pela recomendação do pai dele, que está moribundo e não está falando nada com nada, que ele deveria escolher a mulher pela beleza, somente pela beleza e nada mais. Então, no inconsciente dele, ele não vai mais aceitar uma mulher mediana, comum. Então é aí que começa o desenrolar da história e aí contar a história, a trama. Então Hal ele é um homem superficial na vida adulta e ele sempre está atrás da mulher, sempre a mulher bonita, a mulher mais bonita, top, top. Ele faz dessa busca o objetivo da vida dele. Até que, né, no desenrolar do filme, vai mostrando a superficialidade dele e a tentativa, né, e o desespero dele, a obsessão dele pela mulher bonita. Isso vem mostrar como alguns traumas do passado e as coisas que se fixaram na infância, elas repercutem na nossa vida e conduzem as nossas escolhas e as nossas ações. Então, num dado momento do filme, ele encontra esse guru e ele conta a história dele e ele percebe no diálogo dele que ele é um homem superficial e ele tenta entender, ele tenta colocar para ele, explicar para ele que ele não deve ter uma visão tão objetificada da mulher, né? Mas assim, aí na conversa vai, conversa vem, ele vai e lança um feitiço, ou melhor dizer, uma hipnose nele, em que ele vai enxergar somente a beleza interna da pessoa, não mais a externa. E ele coloca essa condição nele. E aí que começa a desenrolar o filme. Então ele se depara com Rose. E ela, na realidade, ela é assim. E na visão dele, claro, aí que as pessoas dizem que o filme envelheceu mal, para dizer, então o padrão de beleza é magro, não pode ser assim. Então, a gente tem que entender que é uma crítica e a visão é do personagem, não é a sua e nem a minha, mas o personagem ele inspira, ele mostra a sociedade, a visão da sociedade. Então, as pessoas querem já que o filme já transforma, entregue já uma coisa pronta. E o filme está dizendo, ele está desmontando isso. E o que ele mostra? Ele mostra a visão, a ótica do lado
das pessoas que vejam, que estão enxergando superficialmente. Então ele enxerga ela assim. Por quê? Porque ela, embora externamente ela seja assim, a beleza interior dela é assim. E para ele, a referência de beleza é assim. Mas no lugar, ao longo do filme você vai perceber que ele vai enxergar ela e vai continuar pela beleza dela, pela beleza interna que ele ainda enxerga. Né? Ele ainda enxerga, ele não deixa de enxergar a beleza interna dela. Então, é essa parte que o pessoal começa a problematizar. Um detalhe, ele tem um amigo que esse amigo enxerga quem é a verdadeira Rose, mas e alerta, tenta alertar ele sempre. Esse cara, ele também tem uma condição, ele tem um problema genético que causa uma deformidade nele, e ele, por conta desse trauma, ele também tem problemas em aceitar as mulheres. E, ironicamente, as mulheres no padrão que o Hal gostaria, dão em cima dele e ele as rejeita por conta de um defeito que ele tem. E ele procura nas mulheres defeitos para justificar a repulsão dele, o fato dele não aceitar. Então a mulher tem uma unha grande, um pé que não é igual ao outro exatamente. Então ele procura sempre defeitos. Então ele assim, ele está no oposto do Hal. O Hal vê só a beleza. Ele enxerga, ele rejeita a beleza por conta de uma coisa que ele tem. Então é outra camada que o filme entrega, que ele tem, ele não aceita a calvície dele, e ele tem um problema bem mais grave aqui, e que depois ele descobre por que ele não aceita as pessoas, as mulheres que são bonitas. Por quê? Porque ele não tem um padrão que nem ele aceita. Um detalhe que as pessoas deixam passar no filme, assim, ó, essa moça, desde o início do filme até antes dele estar hipnotizado, ele enxerga, ele dava em cima dela, ele queria ela, mas ela nunca aceitou ele. Por quê? Porque ela sabia que ele tinha uma visão superficial, ele queria ela pelo corpo dela, não pelo que ela é. E se percebeu que no filme ela nunca muda, ela sempre é a mesma pessoa, ou seja, tanto a beleza dela externa e interna condiz. Ela não muda, porque ela é uma pessoa por dentro, embora rejeite ele, por dentro ela é uma pessoa boa. Então ela não muda. É uma coisa que ninguém observa no filme, mas ela é bonita por fora e por dentro. Na concepção, então não muda, ela não muda, ela continua a mesma pessoa no filme inteiro. E no entanto que quando ela percebe que o Hal tá enamorado da Rose e ela consegue ver a verdadeira Rose, ela se assusta porque ela fala, poxa, então ele mudou. Agora ele vê a beleza, ele está com ela pela beleza dela, pelo caráter dela, por quem ela é, não pelo corpo. Então ela automaticamente ela se interessa por ele agora. Ela tem interesse por ele. Porque ela falou, agora ele não é mais um cara superficial. Outro ponto aqui, essa moça, uma enfermeira, ela é bem velha, bem. Na visão do Hal, ela é feia, mas assim, ela é bonita externamente na realidade, né, dele. Então ela é bonita. O Hal enxerga ela feio, ele enxerga ela horrível. E ele vê a Rose bonita e ele vê ela feia. E nesse diálogo do carro, tem outra camada que ele entrega, o filme entrega que ela se interessa por um rapaz que ele tem uma condição na espinha, que ele tem uma deformidade em que ele não seria aceito como um par por nenhuma pessoa, claro, dentro da ótica do filme. E ela de repente se namora do cara porque ele tem uma condição financeira, de repente ele ganhou mais dinheiro, ele ficou rico e ela está com ele por interesse. E a Rose começa a enxergar essa obsessão do Hal por ela como se fosse um interesse financeiro, porque ela é rica, o pai dela é rica. Mas na verdade o Hal está obcecado pela beleza dela, ele não está nem se preocupando se ela é rica ou não. Ele nem pensa nisso no filme.